até um tempo atrás, eu olhava para business complicados assim e falava assim, caramba, isso é complicado. Até que eu comecei a perceber que os investidores adoravam esses business complicados, porque eles falavam assim, cara, são poucas pessoas que têm capacidade de fazer isso. Se o business for grande, a barreira de entrada vai ser igualmente grande. Então, isso acaba ficando ao seu favor. Um business que tem uma complexidade onde empreendedores competentes vão lá e vão conseguir resolver esse problema, né? E como você falou, assim, o arroz com feijão, o mundo físico, ele é o que é economia real, né? Na hora que você vai ver onde o dinheiro circula, é por aí que gira a maior parte do dinheiro no Brasil, né? E é onde vocês acabaram indo, né? Quão complexo foi você convencer o pequeno lojista de que aquilo ali poderia ser um bom negócio para ele? Legal. Até tu falando isso, eu me lembrei agora que quando a gente estava no processo de criar a Pega Aqui, né, eu fiz uma tabelinha, eu tava com 3 projetos, 3 possibilidades de um negócio, de acontecer um negócio. A Pega Aqui era uma delas, tinha mais 2. E aí a gente começou a fazer um gráfico de, tamanho de mercado e versus complexidade de execução. Cara, a Pega Aqui era disparado, cara, o business mais foda, mais complexo de executar, né? Porque conceitualmente parece muito simples, mas uma operação, como tu comentou, é muito complexa. Ao mesmo tempo que no mercado, né, talvez o maior mercado, o maior problema, o maior potencial de crescimento, né? E eu acho que isso se comprovou na prática, né? A operação muito difícil, né? E eu acho que aí volta aqueles clichês, né? Mas da resistência, da persistência, né? Como founders, né? De tentar, às vezes, durante 2, 3 anos, até você conseguir encontrar um caminho, encontrar alguma alternativa para conseguir executar isso. E acaba sendo uma barreira de entrada, porque a gente viu muita gente tentando fazer e desaparecendo no meio do caminho. Cara, teve vários concorrentes que a gente tinha que, né, vendiam, né, algo e no meio do caminho ficava pelo caminho, inclusive na saída depois, né, no processo de M&A, cara, por que a gente começou a ser sediado por várias empresas? Porque tinha gente que tinha tentado fazer, grandes empresas, né, de capital aberto, que tentaram fazer dentro de casa e não conseguiram, né, e depois bateram na porta para comprar. Então, até como potencial de saída, quanto maior a barreira de entrada, né, mais complexo de executar, né, obviamente mais valor agregado o seu business tem, né. E eu acho que talvez um dos grandes desafios do nosso business, como qualquer outro marketplace, né, porque querendo ou não, era um marketplace onde a gente conecta duas... Na verdade, a gente conectava 3 pontas, né? Era um triplo marketplace que eu chamava. Era o varejo físico, que era o ponto de retirada, né? Então eu tinha que credenciar, cadastrar esses caras. O e-commerce, que era quem mandava volume, pedidos para aquele lugar. E a gente tinha também a transportadora, que naquela época a gente não se envolvia em nada com a... Hoje a operação ela tá um pouco diferente, mas naquela época a gente se conectava com transportadoras para também fazerem, né, essa coleta ou esse envio. Então a gente simplesmente conectava as 3 pontos. E eu acho que, como todo marketplace, o grande desafio sempre foi demanda, foi volume, né? Nunca foi o lado do varejista, né? Do cara que queria ser ponto. No começo, óbvio, tinha resistência de, né, segurança, será que isso funciona, será que não funciona, enfim. Mas a barreira de entrada era muito pequena, o cara não tinha custo, não tinha investimento, não tinha trabalho nenhum, né? E basicamente, cara, você se credencia, se cadastra, não paga nada, não custa nada. Se vier pacote pra cá, você vai ganhar. Se não vier, você não tem, né, risco nenhum. Já o volume, né, que é enviar esses pacotes do e-commerce, principalmente de grandes e-commerce, você conseguir vender um conceito, ainda mais como uma startup, para um grande e-commerce, que é o cara que tem grande volume, você conseguir integrar no checkout de um grande e-commerce, você conseguir entrar em toda a cadeia logística, né, desse cara, esse é um processo muito mais complexo, né? É uma venda muito demorada, é uma venda muito longa, né? Então são vendas que levavam 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para se concretizarem, né? Então acho que o grande desafio é como é que você aguenta, né? E como é que você tem fluxo de caixa, como é que você aguenta até conseguir fechar, né, essas grandes contas e gerar volume para os seus pontos, né? Muitos dos problemas que vocês tiveram ao longo da operação seriam facilmente resolvidos se vocês operassem os estabelecimentos. O que é uma tentação enorme, só que muda completamente o business de vocês. Quão tentador foi querer fazer os pontos físicos Pega Aqui? Eu não sei se vocês fizeram ou não, mas como é que foi essa discussão de vamos fazer, não vamos fazer, vamos testar, não vamos testar? Chegou a ter isso?
Cara, tanto fazer a operação da loja, talvez, e até a operação da logística, né? Que naquela época a gente não fazia, mas seria talvez muito mais óbvio, muito mais fácil você fazer a logística do que você ter transportadores conectados a você para fazer isso. Mas, de novo, o nosso grande desafio sempre foi demanda, volume, né? Então, não faltavam pontos, estabelecimentos, e sim volume, né? Como é que eu convenço grandes e-commerce a levar isso para aqueles pontos? Teve gente que queria abrir franquia, que queria abrir, né? A gente recebeu gente querendo abrir uma loja, abrir uma franquia, mas eu acho que desde o início, né, eu acho que a gente sempre teve uma mentalidade mais de startup de fazer algo escalável, né? E a nossa meta era ter, né, 10 mil, 20 mil, 30 mil pontos espalhados pelo Brasil, né? E obviamente que não seria possível fazer isso abrindo uma loja física, né? Ou tendo um ponto próprio nesse sentido. Então, inclusive até o que sempre bateu muito na nossa tecla, além de ter a loja física, era ter o locker, né? Porque talvez muitas pessoas já viram, né? A Amazon no mercado americano é bem famoso, né? O armário, né, inteligente. Então, por que não colocar um locker, né? Em vez de ter um ponto de retirada, um ponto de coleta? Mas sempre voltava na questão escala, cara. Como é que eu posso ser altamente escalável? Como é que eu posso ter um custo muito baixo de aquisição desse estabelecimento comercial? Como é que eu posso ter um custo fixo muito, muito baixo também? E como que eu posso ter uma escala muito alta? Porque no final das contas, logística é escala, né? Como você comentou, você tem que estar no norte, nordeste, sul, você tem que estar, né, em todos os lugares, né, a cada 2 quilômetros da casa do cliente você tem que ter uma solução, né? E por isso que a gente bateu, desde o início a gente bateu muito na tecla, não, a gente quer ser uma solução altamente escalável, e para ser escalável não tem como ser algo físico próprio, tem que ser economia compartilhada, né? Então...